Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Como eu amo esse barulho de folhas de Bíblia, para lá e para cá. Ainda que nós estamos numa era tecnológica, onde que pode-se usar o smartphone, não tem problema nenhum, que a palavra a gente tem que guardar no nosso coração, na verdade, né? Mas nunca perca o seu exemplar, né? A sua Bíblia. É importante você ter. Mateus capítulo 14, versículo de número 22, nós vamos ler até o versículo de número 36, tá bom? Uma leitura um pouquinho extensa, mas é importante para o nosso conhecimento e aquilo que o Senhor tem para falar para nós na noite desse dia, tá bom? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para outra banda. Enquanto despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, ou melhor, num período das 3 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhes todos os que estavam enfermos, e rogando-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla das suas vestes. E todos que tocavam ficavam sãos. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Queria aqui nessa noite, primeiramente, fazer alguns agradecimentos. E o primeiro agradecimento, eu quero agradecer à igreja pela honra, pela consideração, pelo carinho e o respeito para com a minha vida. Muito obrigado. Muito obrigado àqueles que tiraram um tempinho para me parabenizar no dia de ontem, né? Onde eu fiquei um pouco mais velho. E se você está vendo alguma coisa diferente, né? Eu sou muito grato pelo presente. Muito obrigado, né? Recebi esse presente dos obreiros. E aí, irmãos, ficou legal? Ficou bom, né? Então eu agradeço vocês. Muito obrigado pelo presente, muito obrigado pelo carinho, né? Eu sou muito grato. Não esperava, né? Mas mais uma vez eu fui surpreendido com essa igreja. É muito fácil pastorear essa igreja, porque aqui tem homens e mulheres que reconhecem o que é a palavra honra, né? E a honra, ela não é conquistada com uma imposição. A honra, ela é conquistada realmente por aquilo que você representa em ser. E eu sou muito grato por essa igreja, principalmente pela liderança, né, dessa igreja que hoje compete ao pastor Marcelo e à pastora Vaninha, de estar na frente desse trabalho. E eu me sinto muito honrado de pastorear vocês. Muito obrigado de verdade, de coração. Quero agradecer. E ontem eu fui surpreendido, né? Para quem não estava no culto da manhã, eu queria também compartilhar aos irmãos. Nunca fizeram isso comigo, mas alguém inventou alguma coisa que me deixou assustado. Você acredita que entraram dentro do meu quarto para acordar? Eu de manhã cedo eu tomei um susto. Eu achei que tinha gente roubando a minha casa. Eu falei: meu Deus do céu, dentro do quarto, né?
E aí você imagina só o susto que o pastor levou, né? Mas eu fiquei surpreendido, eu fiquei alegre pela atitude, né? Isso nos mostra que até dormindo a gente tem que estar preparado, né? E teve alguém que foi a pessoa que articulou todo o esquema. Eu quero ver se vocês adivinham. Quem vocês acham que foi a pessoa que foi lá e falou: ah, vamos fazer isso? Vaninha, pastora Vaninha. Então fiquem bem espertos com a Vaninha, tá bom? A Vaninha às vezes tem umas ideias que às vezes até o pastor Marcelo fica meio assustado com ela, entendeu? A orientação do pastor era não subir, mas a Vaninha, não, vamos lá, ele vai gostar, né? Mas até dormindo a gente tem que estar preparado, viu, irmão? Fique esperto do jeito que você dorme. Quero agradecer aqui também o Airan, que está ali, né, junto com a tua esposa. Obrigado, Airan. Airan é meu sobrinho, ele trabalha ali no Mão que Resgata, um trabalho árduo, né? Um trabalho que realmente, né, é lindo de se ver, né? E eu queria chamar o Airan. Airan, vem aqui, filho. Vem cá. Pode ficar tranquilo que eu não vou passar do horário não, viu, irmãos? Está tudo no cronograma. Fiquem tranquilos. Queria apresentar para vocês o Airan. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre o Mão que Resgata, sobre o trabalho que ele faz lá. Tá bom? Vem, filho. Obrigado. Fica à vontade. Graças e paz, igreja. Sou o Airan, sobrinho do pastor Júnior. Ontem veio uma menina aqui visitar vocês. Eu encontrei à tarde e ela estava falando um pouquinho do amor de Deus e ela disse que ia vir aqui. Eu falei, pode ir lá, é a igreja do meu tio. Ela ficou olhando para mim, mas como assim? Não, meu tio é o pastor lá, pode ir lá. Você vai ser bem recebido. E ela veio aqui ontem, glória a Deus. Obrigado pela recepção, pela vida dela. Hoje a irmã dela disse que ela gostou muito do culto, que ela foi muito bem recebida aqui, pastor. Que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Trabalho num projeto Mão que Resgata, resgatando vidas na vulnerabilidade da dependência química, moradores de rua. Um trabalho hoje totalmente gratuito aqui na cidade de Hortolândia, onde temos recebido muitas pessoas. E temos visto a glória de Deus manifesta naquele lugar através do Evangelho de Cristo propagado lá. O pastor Júnior já teve a oportunidade de ir lá pregar para nós, o pastor Gilmar também já foi lá. E eu convido vocês que têm vontade de conhecer o projeto, a liderança dos jovens, se quiser marcar um futebol lá, um café da tarde com os meninos, para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho, eu receberei vocês lá de braços abertos e apresentarei toda a nossa dinâmica de trabalho. Tá bom? Que Deus abençoe. E se vocês conhecem alguma pessoa que está com dificuldade com a dependência química, alguma família que tem lutado, né? Sabemos que essa área é uma área bem delicada no nosso meio. E pode levar eles lá. De segunda e quarta-feira a gente fazemos a triagem. Ele passa pela triagem com assistente social, onde o assistente social vai passar a lista de documentos que é preciso para ele ser inserido no projeto. Assim que ele preparar toda essa lista de documentos, ela liga ou eles retornam para ela e aí eles vão lá e passam uma temporada lá com nós. A princípio é 1 mês, chegando até 3. Mas tem os meninos que já ficou lá com nós 1 ano, porque eles não quis ir embora, achavam que não estava pronto. E nós também não estamos lá para mandar ninguém embora. Nós estamos lá para acolher, fazer aquilo que o Senhor nos chamou, para amar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Glória a Deus. Amém, irmão. Irmão, é um projeto maravilhoso. O pastor Hildo, ou seja, um pastor que nós conhecemos, né? É um pastor que realmente tem amor pelas almas, pela obra de Deus, tá bom? Então, assim, já ficou a dica. Desculpa, gente. É o hábito. Então, ficou a dica, né? Inclusive, o Airan, ele me orientou uma vez, ele puxou a minha orelha, na verdade, né? Falou, tio, não faz isso não, tio. Porque a gente tem esse coração, às vezes, amoroso, né? De querer acolher todo mundo. E, assim, eu, pastor Gilmar,
encontramos uma pessoa no meio da rua, não, vamos cuidar dele, vamos colocar ele na igreja, ele vai dormir aqui dentro, a gente vai cuidar. Irmão, você não sabe o trabalho que deu, irmão. Por fim eu saí ainda xingado, ele acabou com a minha vida, ele xingou de tudo. Até o Paulo, que estava no fundo, o pastor Paulo, pegou a muleta, olhou para ele e falou, rapaz, eu pensei que o Paulo ia dar uma muletada nele. Eu falei, não, Paulo, calma aí. Ele falou, o pastor pegou você, rapaz, colocou chuveiro aqui, colocou colchão, te ajudou para você fazer uma coisa dessa. Depois o Arão falou para mim, pastor, não é assim, pastor, não é assim que funciona. Então, nós temos um auxílio, nós temos aqui, né? Eu tenho a total certeza, se você precisar de ajuda, se você conhecer alguém lá na sua casa, parente, nos comunica, nos procure, tá bom? Porque certamente nós vamos correr, nós vamos se ajudar e nós temos amparo, né? Nós temos não só o Mão que Resgata, mas nós temos outras clínicas que nós temos acesso e nós podemos ajudar de alguma maneira, tá bom? Airã, obrigado, viu, filho? Paz, viu? Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor por essa obra maravilhosa? A GAD também tem um projeto, Instituto GAD. Já existe esse projeto. A gente entende que esse projeto requer muita dedicação financeira e assim sucessivamente. Só para que você saiba, tá bom? Futuramente, eu creio que o senhor vai continuar honrando essa igreja e nós temos isso no coração, né? Em trabalhar nessa área também, tá bom? Então vamos lá? Quantos querem ouvir a voz de Deus através da palavra? Então bora lá. O texto no livro de Mateus vai nos narrar que depois da morte de João Batista, Jesus ele vai realizar a primeira multiplicação de peixe e pão. Jesus ele vai realizar um grande feito, né? Porque, de fato, a evidência, né? A popularidade de Jesus, ela precisava, de alguma maneira, ser vista de alguma forma. De fato, é necessário que haja uma manifestação, né, nas nossas vidas, para que realmente nós somos confirmados que nós somos filhos de Deus. Porque todos aqueles que seguem a Deus, todo aquele que um dia resolveu entregar a sua vida para o Senhor, a palavra do Senhor diz que os sinais seguirão aos que crê. Então, se não há um sinal entre nós, se não há uma manifestação entre nós, se não há poder entre nós, se não há milagre entre nós, se não há manifestação de Cristo entre nós, alguma coisa está errada. Então, já visto que Jesus, ele vai fazer um grande feito. Mulheres e crianças reunidos e ele faz a multiplicação de peixe e pão. Alimenta toda aquela multidão. Todos são fartos e são alimentados pelo pão e pelo peixe. E depois desse episódio, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele vai dar uma ordem aos seus discípulos. Ele vai falar para que os seus discípulos eles passem para um outro lado, que eles peguem o barco e vão para um outro lugar, porque Jesus ele estava recepcionando as pessoas. Jesus não só realizava milagre, mas Jesus gostava desse tete a tete. Jesus gostava da recepção. Jesus gostava de realizar milagre e ter um contato, né, com aqueles a qual ele havia realizado o milagre, aqueles que haviam recebido o alimento e saciado a sua fome. Então Jesus fala para que eles pegam o barco e vai para outro lugar. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, que Jesus ele faz um grande milagre e ele tem essa receptividade, né, com aqueles que ali estavam, mas Jesus também ele vai tirar um período de oração sozinho. Ele não quer ali, naquele momento, ter ninguém por perto. Simplesmente ele quer ter uma intimidade com o Pai. Porque eu aprendi que todos os grandes milagres que Jesus realizou, você pode observar, Jesus sempre se retira para a oração. Jesus não ia fazer um churrasco de peixe. Jesus não ia reunir a multidão para poder comemorar o grande milagre que havia feito. Não, Jesus se retirava sozinho, num lugar escuso, num lugar assim, discreto, aonde ele pudesse ter uma intimidade com Deus. E aqui nós já aprendemos alguma coisa. Quando Deus fazer um grande milagre na tua vida, cuidado da forma que você vai se manifestar. Cuidado da forma que você vai celebrar esse milagre. Cuidado para quem que você vai compartilhar esse grande feito que Deus está fazendo sobre a tua vida. E o interessante,
que quando Deus faz alguma coisa para nós, nós precisamos recalcular rotas. Porque quando nós realizamos ou nós recebemos alguma coisa, o perigo é o ego falar um pouco mais alto no coração. O perigo é de nós não se preocuparmos mais porque o milagre é muito grande. A bênção foi muito grande. Agora eu não tenho mais tempo para poder servir a igreja. Eu não tenho mais tempo para poder fazer alguma coisa que outrora eu fazia, assim, quando eu não tinha ainda recebido esse grande milagre. Cuidado, porque Jesus ele sempre fazia isso. Realizou um grande milagre, eu vou aos pés do Senhor. Eu vou me ausentar. Por quê? Porque ele ia recalcular a rota. Ele bem sabia que o grande milagre ele ia realizar, mas ele sabia também os ataques que ele sofreria por ele realizar grandes milagres. Toda vez que eu beber um pouco de água, você dá glória a Deus, tá bom? Vamos lá. Então, todas as vezes que eu beber água, você glória a Deus, você solta um glória. Pois bem, e o texto vai dizer então que Jesus dá uma ordem, e essa ordem é dada e eles obedecem. E a palavra do Senhor vai dizer que eles estão num barco e de repente uma tempestade, né, toma aquele barco ao ponto de jogar esse barco para lá e para cá. No período das 3 horas da manhã, eles são visitados por essa tempestade. E diz a palavra do Senhor que Jesus então vai ao encontro deles. Jesus ele vai caminhando sobre as águas. Jesus estava vendo a tempestade. Jesus não foi pego de surpresa pela tempestade. Jesus, ele sabia muito bem que eles sofreriam uma tempestade. Antes mesmo deles embarcar, Jesus sabia que realmente eles sofreriam aquela tempestade. E diz a palavra do Senhor, que alguém olha e diz, olha, com voz fala, é um fantasma. Às vezes é muito fácil, né? Às vezes é mais fácil acreditar naquilo que não existe do que aquilo que é real. Às vezes, o Senhor se apresenta para nós de uma maneira muito visível, muito audível. Às vezes o Senhor fala para nós, através da palavra, de uma maneira muito tete a tete. E às vezes nós não acreditamos. Mas se aparecer alguma coisa fora do normal, eu tenho total certeza que vai ter um monte de crente falando, não é um fantasma e vai sair correndo. Por quê? Porque nunca as pessoas têm interesse de buscar aquilo que é sobrenatural. Porque as coisas sobrenaturais para o mundo é o quê? Fantasma. É loucura. Agora só vai entender as coisas espirituais quem sabe e se conecta com as coisas espirituais. E Jesus fala, olha, não temais, não tenham medo, sou eu. E alguém audacioso dentro do barco vai falar, peraí, se é você, permita que eu anda, permita que eu vá até você. Diz o texto que imediatamente Jesus fala para ele, vem. Jesus dá uma ordem e esse homem chamado Pedro vai, coloca os pés, começa a andar, vem a tempestade jogando o barco para lá, o vento, porque a tempestade ainda não havia cessado. Se você prestar atenção no texto, a tempestade ainda estava acontecendo. A tempestade só foi parar depois que Jesus entrou no barco. Depois que Jesus entrou no barco, a tempestade parou. Então, enquanto Pedro estava desejando, né, ter um encontro com Jesus, andando sobre as águas, a tempestade ainda estava batendo no barco. E o vento ao contrário batendo, diz a palavra do Senhor que então Pedro vai se preocupando. Eu sei que você já ouviu essa história diversas vezes, eu só estou introduzindo, e é repeteco mesmo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não vou pregar nada novo que você não saiba, tá bom? Só estou introduzindo para você. Então, aí Jesus vai olhar para Pedro e vai falar para ele, o homem de pequena fé. Porque não é porque a fé ela tem uma métrica. Não. Porque ou nós temos fé ou nós não temos fé. Porque Jesus vai chamar a atenção dele e vai falar da incredulidade. Porque Jesus vai falar, por que você duvidou? Porque não adianta eu querer ter uma experiência com dúvida no coração. Não adianta eu crer
que eu vou andar sobre as águas, mas na verdade eu não estou convicto se realmente é Cristo, porque a fala é um fantasma. Depois que a fala que é um fantasma, e Jesus fala isso, simplesmente ele só quer andar sobre as águas. Talvez ele estava admirado vendo Jesus andando sobre as águas, mas na verdade a incredulidade ainda estava dentro do seu coração, e muitas das vezes é conosco também. O Senhor começa a fazer um milagre sobre a nossa vida, começamos a dar um passo, começamos a dar 2 passos, começamos a ver, e de repente a incredulidade entra no nosso coração, e a gente deixa de acreditar aquilo que Deus está fazendo. Nós não podemos ter uma fé que nem a onda do mar, ela logo cresce, esbramece, e logo se acaba. Nossa fé precisa ser uma fé constante. Nós precisamos acreditar na ordem que Jesus tem dado para nós. Se Jesus disse que é para você vir até Ele, venha. Pastor, mas vai ter algumas consequências. O Senhor não está preocupado com consequências, Ele só te deu uma ordem, vem. E aí, nós somos especialistas em questionamentos, como foi pregado aqui. Questionamento. O pastor Gilmar mesmo pregou, acho que foi essa manhã. Questionamentos. Queres ser curado? Né? A palavra, né? Para o paralítico no tanque de Betesda, queres ser curado? A palavra dele era para ser qual? A qual o pastor pregou na manhã. Mas ele foi questionar. Ah, não, sabe o que é? É porque não tem ninguém aqui que pode me jogar lá. O Senhor não está perguntando para você o que você vai perder, o que vai acontecer. Se Ele der uma ordem, você só tem que obedecer e seguir. Seguir a ordem. E nessa noite eu queria trazer algumas lições sobre esse texto, para nós ganharmos tempo. E eu queria trazer um tema para essa mensagem. O tema é lição de fé, maturidade e intimidade com Deus em meio à tempestade. Vou repetir, lições de fé, maturidade e intimidade com Deus em meio à tempestade. A primeira lição que nós aprendemos, baseado no versículo 22 e 24, a obediência que nos leva ao desconhecido. Vou repetir, a obediência que nos leva ao desconhecido. Ou seja, eles obedeceram, mas eles não eram do conhecimento do que eles enfrentariam. A obediência às vezes vai levar você ao que você não conhece, que você não sabe, que saiu da sua órbita. Obedecer a Deus às vezes é ir contramão a um sistema ou um mundo que nos engana e vive nos enganando o tempo inteiro. Às vezes obedecer vai nos trazer aquilo que nós não conhecemos, vai nos tirar fora da rota, vai nos confrontar, vai nos dar medo, vai nos dar incerteza. Contudo, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco, sabendo que haveria a tempestade. Irmão, lá em Mateus capítulo 17, versículo 24 e 27, eu vou pedir para o Juninho colocar, Juninho não, o Diego, para colocar aqui no telão. A palavra do Senhor vai dizer, irmão, que Jesus ele sabe de tudo. E ele sabe de tudo mesmo. Não é só a respeito a você. Não é só a respeito a mim. O Senhor ele sabe de coisas que, humanamente falando, é impossível eu e você saber. A palavra do Senhor vai dizer, no texto que nós vamos ler agora, que alguém vai chegar em Pedro e falar, viu, o mestre paga imposto? Ele paga imposto? E Pedro, sem ter uma resposta convincente, Pedro vai falar, paga. Sendo que, na verdade, eles não estavam pagando. E aí, quando Pedro ele vai entrar na presença de Cristo, Cristo vai falar para ele, quem é certo fazer a paga? Os filhos ou aqueles que não são filhos? E Pedro vai falar para ele, olha, aqueles que não são. Beleza, Pedro, então faz o seguinte, vai lá, pesca um peixe,
e na boca daquele peixe vai ter o seu imposto e o meu. Paga lá, para a gente não escandalizar. E agora nós precisamos entender todo um contexto para saber por que Jesus falou isso. Pastor, então o senhor está dizendo que a gente não tem que pagar imposto? Não, não entenda. Entenda. O que trouxe essa visão para Cristo e explicando para Pedro, porque lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, 25, vai dizer que Davi, ele foi isento de imposto. Por quê, pastor? Porque ele matou o gigante. Ele e toda a sua família. Então, na verdade, não era necessário que ele pagasse o imposto. Mas para não escandalizar, vai lá, Pedro, e paga. Agora, o que me chama a atenção de Jesus saber de um valor que está dentro da boca de um peixe, dentro de um rio, onde tem milhares de peixes, e ele fala para ele pescar um peixe, porque ele sabia que lá na barriga desse peixe ia ter um valor. Meu Deus do céu. Cadê o texto? Pode colocar. O texto é livro de Mateus, capítulo 27, capítulo 17, 24 ao 27. Para não ficar nas minhas palavras. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos, de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto do templo? Ele disse: sim, paga. Respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus então: aos filhos estão isentos. Mas para que não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue-a a eles para pagar o meu e o seu. Será que Jesus não sabe de você? Você acha que Jesus não nos conhece? Você acha que Jesus não sabe da tempestade que você passa? Você acha que Jesus não sabe dos nossos problemas internos? Você acha que Jesus não sabe, muitas das vezes, o que nós estamos enfrentando dentro do nosso coração, na nossa vida pessoal? O Senhor sabe. E Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo sobre a tua existência. Ninguém pega Deus de surpresa. Mas pastor, o que Deus está requerendo de mim? Ele está querendo que você tire essa incredulidade do seu coração e comece a confiar nele com mais veemência. Às vezes obedecer a Deus significa navegar em águas agitadas. Pegou isso aí? Às vezes obedecer a Deus significa pegar águas agitadas. Então esse negócio de evangelho, vem para cá que agora é só vitória, agora é só sucesso, olha, nunca mais você vai ter problema, fica tranquilo, agora olha, acabou seus problemas, é mentira. Mentira. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar tempestades, nós vamos enfrentar lutas, mas o Senhor nos garantiu que Ele sempre estaria conosco. Nem toda tempestade é resultado de desobediência. Entenda uma coisa: não adianta você olhar para o cenário ou para a tempestade da sua vida e achar que tudo você, é porque eu estou desobedecendo. Nem sempre é, filho. Nem sempre é. Às vezes as tempestades, as lutas, são lições que o Senhor está querendo nos ensinar. E tem pessoas que passam por tempestades e são aprovadíssimos, quando outros passam por tempestade e são reprovados. Eu não tenho como eu não lembrar de falar disso e lembrar da Giovana, da Barbie. É a tempestade que eu estava passando, era a minha luta. Eu questionando a Deus pela minha situação, as lutas sobrevindo sobre a minha casa, uma após uma, dificuldade após dificuldade. Irmão, a situação era tão precária,
que eu estava desacreditando do meu ministério. Eu falei, não é possível, o senhor escolheu a pessoa errada. Eu tenho pessoas íntimas aqui que sabem o que eu estou falando. Irmãos, eu vou abrir só um pouquinho para você. Sabe o que é você entrar dentro de casa e você vê macarrão miojo espalhado para tudo quanto é lado em cima da geladeira? Porque era a batalha que nós estávamos enfrentando. E eu não entendia. Eu falei, não, eu não sirvo para fazer essa obra. E eu falo isso porque o Senhor está impulsionando meu coração, porque eu acredito que talvez tem pessoas que estão passando a mesma coisa, que estão se achando indigno pela tempestade que está passando. Não, fica tranquilo. Deus não errou em ter te escolhido, não. Se Ele sabia de um peixe que tinha dinheiro lá dentro, Ele não errou também quando Ele foi e te escolheu. Pastor, conta o negócio do macarrão que eu não entendi. Nem eu. Até hoje eu estou falando, meu Jesus amado. Né, Fabi? A Fabi falou para mim assim, amor, vai lá e comprar um miojo para nós. Eu falei, vou. Agora. Fui lá no mercado. Aliás, eu não gosto de ir no mercado, mas esse dia eu estava tão bonzinho que falei, vou. Em nome de Jesus, vou comprar um miojo. Eu posso contar, meu amor? Falei, vou comprar um miojo. Cheguei lá no mercado, pastor Marcelo, dando uma olhada nos miojos. Falei, o miojo? Eu vou levar o Renata. Tá, promoção Renata, o Renata é barato. Comprei alguns miojos, coloquei na sacola e vamos embora. Cheguei ela lá, você comprou o Renata? Esse macarrão é ruim. Uma prova, irmão. Só para você ver que nós estávamos indo buscar miojo. Uma prova, irmão. Só pela misericórdia de Deus. Você acha que só você não passa a prova? Irmão, você está achando que eu caí de paraquedas? Não, irmão, eu sei de onde eu vim, eu sei as provas que eu já passei. E se você está passando alguma prova por aí, eu só tenho uma coisa para fazer para você. Parabéns, seja bem-vindo ao clube. Ele está te preparando. E aí, ficou nesse impasse do macarrão, irmão. E eu não quero esse, eu quero o Nissim hoje. E ainda passando prova, eu falei, Nissim hoje? Que Nissim hoje? Vamos comer o Renata aí. E pronto, irmão, eu só sei que foi virar macarrão para tudo quanto é lado, irmão. Eu acabei com aquele miojo. Eu não fiz nada de errado, irmão, eu só acabei com o miojo, irmão. E aí, alguns podem olhar e falar, descontrolado, maluco, doido, varrido. Realmente, eu estava quase perdendo o controle. Mas alguém que me chamou, falou, você não vai perder o controle não. Eu estou te ensinando, calma. E o Senhor sempre colocou amigos perto de mim. Porque tem amigos que é mais chegado que o irmão, amém? Amigos que foram lá, né? E compraram batalhas comigo, orou comigo. Falei, pastor, calma, vai passar. O vento vai passar, pastor. Calma. Pessoas que olharam para mim, que não me julgaram, não apontaram o dedo, mas falaram, eu acredito no seu chamado. Você está passando luta. Você está passando prova. Calma, vai passar. Eu acredito em você. Então, sabe o que eu quero dizer para você? Nem sempre a tempestade é para te derrotar. Nem sempre as lutas é para acabar com você. Isso serviu de experiência, não só para mim, mas serviu de experiência para minha esposa. Nós aprendemos junto, olhamos e de fato, o Senhor estava nos preparando para um grande embate, para uma grande obra, para algo muito maior, que nós íamos enfrentar e nós tínhamos que passar assim mesmo, unidos. Se a Renata, se a Nissim miojo, depois nós tivemos que juntar tudo e comer e virou uma lambança só. Você entende? Então, ou seja, a tempestade, irmão, não é, irmão, fica tranquilo, o Senhor ele tem um meio de trabalhar. Algumas tempestades são caminhos para o amadurecimento espiritual. É para te amadurecer. É para deixar você mais forte. Pergunta-se, eu estou disposto a obedecer quando o caminho parece incerto e perigoso? Está disposto a obedecer quando às vezes você vai correr algum risco? Está disposto?
Está disposto, quando o Senhor mandar você passar para o outro lado, ou mudar você de fase, ou fazer alguma coisa, você está disposto em perder, às vezes, amizade, pessoas que, sabe, que vão te abandonar, que você vai correr o risco, às vezes, de perder um trabalho, porque o Senhor te chamou para um propósito. Você está disposto? Porque servir Jesus é assim, irmão. Servir Jesus é a gente abrir mão todo o tempo da nossa vida. Servir Jesus, muitas das vezes, é nós ir contramão, né? Aquilo que nós achamos como normal. Muitos querem experiência com Deus, mas não querem as provas. Muitos buscam em Deus as bênçãos que Ele pode dar, mas a bênção que Ele pode dar, às vezes, é forjar o nosso caráter, é nos preparar para as bênçãos, é preparar a mim e a você, para nos fazermos muito mais maduros. E me faz lembrar, né, Giovana? Cadê a Giovana? Está aí? É você passar uma situação e seu filho olhar para você: ô pai, tem como comprar essa Barbie para mim, pai? Olha que bonitinha. E você ter R$70 para você comprar o que precisa, e você olhar para sua filha e falar: compra a Barbie, ou compra isso. Compra isso. Eu falei: filha, não dá. Irmão, Deus trabalha de uma maneira com a gente tão peculiar. Se a gente estiver sensível, Ele fala conosco, nos ensina em todo o tempo. É porque a gente está tão insensível, a gente está tão fora, que às vezes a gente nem, sabe, pega aquilo que Deus está querendo nos ensinar. E aí ela olhando para a Barbie, pega, não pega. Aí ela falou: filha, não dá, filho, o pai só tem um dinheiro para... Não, pai, tudo bem, pai, eu só estou dando uma olhada. Fui lá, peguei as coisas, comprei o que tinha que comprar. Aí ela olhou para mim e falou: pai, tem como passar lá? Eu sei que o senhor não vai comprar, mas tem como eu passar lá só para dar mais uma olhada? Vamos lá, Gil, vamos lá dar mais uma olhada lá. Pegou a Barbie, olhando o cabelo da Barbie. Bonita, né, pai? Falei: é, bonita? Topzera, mas o pai não tem dinheiro não. Tá bom, pai. Colocou lá. E nós nos direcionamos para o caixa. O Espírito Santo falou comigo: deixa a compra e leva a Barbie. Para os 1 mais 1 é 2, não faria isso. Não, é imprudência. Não pode. Você é maluco? Eu aprendi a ser conduzido pela voz do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu aprendi. Porque às vezes o que Ele vai nos conduzir vem totalmente contramão àquilo que nós achamos que é certo. Porque Ele trabalha desse jeito. Ele faz o que Ele quiser. E ponto final. E Ele não deve satisfação para ninguém. Ele não precisa explicar para ninguém. Eu só preciso escutar, ter sensibilidade e obedecer. Deixei lá, eu falei: a Fabiana vai me matar, mas eu vou obedecer. Eu vou falar que Deus falou comigo. Falei: tá bom. Deixou lá, peguei. E eu no carro, irmão, olhando no retrovisor, pensa numa alegria no banco de trás, a Giovana assim, ó. Aí o Espírito Santo falou comigo, dirigindo, o Espírito Santo falou para mim: qual foi o momento que ela caiu no mercado, ficou rolando no chão, questionando, apontando o dedo para você, falar: eu quero agora. Quando que ela fez isso? Eu falei: nenhuma hora, Jesus. E por que você está me questionando e fazendo biquinho, achando que eu tenho que fazer alguma coisa para você, na hora que você quer e quando você quer? Você me obedece, eu faço a hora que eu quero, é na obediência que eu opero. Eita lição, nunca vou esquecer, Gil. O pai vai levar para o túmulo. E eu vou lembrar lá na glória. Porque Deus tem uma didática para nos ensinar. A gente só tem que ter sensibilidade. E aí você sabe o que aconteceu depois? Houve um milagre, porque eu obedeci. Pastor, faltou a comida? Faltou nada. O Senhor foi lá e supriu tudo o que nós precisávamos. Você entende que não adianta querer questionar Deus? Você entende que não adianta, no momento da prova, no momento da dificuldade, querer entender o porquê que está acontecendo isso? Não. Passe, olhe, obedece e segura a onda. Você acha que você é o único que passa dificuldade? Você acha que você
Ou seja, você acha, eu não quero ser insensível, mas você acha que o mundo gira em volta de você? Você acha que o seu problema é maior do que todo mundo? Deus está querendo ensinar pessoas aqui hoje. Deus está querendo que você acredite um pouco mais. E você vive uma fé verdadeira, não uma fé, sabe, duvidosa. Ou você acredita ou você não acredita. Segunda lição. O silêncio de Deus não é ausência de cuidado. Você já sabe disso, né? Ah, ele não está vendo. Eu estou passando, não tem ninguém me vendo. Ele está vendo. Ele está te olhando. E ele sabe até quando você vai suportar. Ele sabe que você vai aguentar. Quando eu vejo uma pessoa passando prova, eu colo nela. Sabe como eu colo? Está pensando que eu vou lá levar uma cesta básica? Nada, se Deus não falar, levo não. Não, mas peraí, pastor, mas como é que é isso? Vai ter intimidade com Deus que você vai saber o que eu estou falando. Deu ajudar uma pessoa com uma cesta básica, no momento errado e na hora errada, e é por isso que eu faço um alerta à assistência social, para ser bem ativa nesse quesito, de orar e ter uma comunhão com Deus e saber quem vai ajudar. Porque às vezes nós colocamos tempestade dentro da nossa casa, porque não é para ajudar, porque Deus está provando essa pessoa. Nós fizemos isso, fomos lá, ajudamos. Irmão, nunca faltou o básico na minha casa, nunca faltou. Arroz, feijão, essas coisas, nunca faltou. Começou a faltar. Arroz, feijão, fui falar para Fabiana, vamos orar. Poxa, o que está acontecendo? Sabe o que aconteceu? Nós fomos ajudar uma pessoa que estava fugitiva da cadeia e estava precisando de um alimento. E aí? E Deus falou com a gente. Quem mandou ajudar? Deixa eu trabalhar, porque às vezes a gente quer ser melhor do que Deus. Esse que é o problema. A gente quer ser mais bonzinho do que Deus. Não, meu Deus, ô louco, que isso? Nós queremos ser juízes, enquanto nós não lidamos nem com a nossa própria vida. Nós queremos julgar as coisas. Irmão, entenda uma coisa, quem rege esse planeta tem um nome que nós cantamos aqui. O nome dele é Jesus Cristo. É Ele que rege esse mundo. É Ele que faz as coisas, não é nós. Não que nós vamos auxiliar, não que nós não vamos ajudar. Mas antes de fazer alguma coisa, vamos consultar a Deus. Vamos colocar a nossa fé em prática. Vamos perguntar para o nosso Deus. Então, irmão, o silêncio de Deus não é ausência de cuidado. Jesus demorou até a 4ª vigília da noite, 3 horas da manhã, para ir ter com eles. Ou seja, a demora... Aliás, eu vou dar um conselho para você. Se Jesus demorou para ir até o encontro deles, é porque Ele sabe do tempo. Ele sabe a hora certa e o momento certo. Então, não queira tentar calcular ou perguntar para Deus, Senhor, quando o Senhor vai me tirar dessa prova? Ô pastor, quando vai passar essa prova, pastor? Não estou aguentando mais. Fala diferente. Fala, Senhor, me dá sustentabilidade para que eu possa suportar a provação. Me dá força para que eu possa suportar até o Senhor achar que é hora de parar. Porque às vezes a gente quer indagar a Deus e falar até do tempo que está no controle da mão dele. É Ele que faz. Moeu até a barba agora. Vamos lá. O silêncio de Deus tem propósito. Ele nos ensina a confiar mesmo quando não sentimos ou ouvimos a sua voz. Lá no versículo 25, 27. O que Deus está ensinando a você no silêncio? O que você está tirando de lição com o silêncio de Deus? Tem alguém no nosso meio que está sentindo que Deus está bem calado ao teu respeito? Deus fala com todo mundo, menos com você. Não é? As coisas acontecem tudo para as pessoas que estão à sua volta. Agora, para você, parece que as coisas estão difíceis, né? E dentro disso, o que você tem feito? Qual é a pergunta que você tem feito para Deus, nesse silêncio dele? É aquilo que eu acabei de dizer. O silêncio de Deus, irmão, isso também é uma lição para mim e para você.
Às vezes nós queremos, obrigado, às vezes nós queremos que Deus fala no tempo nosso, na hora nossa. Não. Deus não tem que falar, não. Aliás, Deus é misericordioso, Ele tem falado de uma maneira extraordinária. Só que às vezes, é por isso que eu falo, nós queremos ouvir somente aquilo que massageia o nosso ego. Queremos ouvir aquilo que vem de encontro à nossa necessidade. É isso que é o problema. Não, eu quero ouvir Deus falar naquilo que eu estou passando. E às vezes nós ficamos tão focados em cima da dificuldade do problema, que às vezes Deus está falando de uma outra maneira, com uma outra situação, para tirar você do problema. Você entendeu ou não? Entendeu? Às vezes nós estamos aqui, ó. Ai, meu Deus, o problema estabeleceu aqui, sendo que o Senhor está tendo resposta ali. O Senhor está falando com você ali, e nós estamos aqui. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim diz o Senhor. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. A visão do Senhor não é a tua visão. O pensamento de Deus eleva o nosso pensamento. Se você tem um projeto para a tua vida, eu venho dizer para você, cuidado para você não se frustrar com esse projeto, porque o que Deus tem para você é muito mais do que você imagina. Nós fazemos o projeto, mas o arquiteto final, o construtor real, é ele que vai definir como é que vai ser o projeto que ele tem para você. Sonhe, irmão. Sonhe. Projete. Só que uma coisa eu falo para você, até o seu projeto, deixa que ele faça da maneira dele, na hora que ele quer, e como ele quer, e do jeito que ele quer, porque ele é especialista em projetos falidos, e ele faz uma estrutura tremenda, e te honra em todo o tempo da tua existência. Ele tem o melhor para mim e para você. Agora, entregar a sua vida para o Senhor, confiar no Senhor, acreditar no Senhor até em meio à tempestade. Terceiro, o chamado para viver o sobrenatural. No versículo 28 e 29, Pedro ousa fazer o pedido e insulta: Senhor, se tu és, manda ir ter contigo sobre as águas. Sabe o que significa? Fé verdadeira não é apenas acreditar em milagres, mas desejar estar onde Jesus está, mesmo que isto exija caminhar por cima da impossibilidade. Eu vou repetir. Isso é tremendo. Fé verdadeira não é apenas acreditar em milagres, mas desejar estar com Jesus, mesmo que isso exija caminhar por cima da impossibilidade. Isso é fé. Isso, para mim, é fé. É em cima da impossibilidade. Pastor, é impossível. Anda com ele no caminho da impossibilidade. Deixa ele demonstrar para você que ele tem o poder de superar a física e fazer um homem andar sobre as águas. Você tem noção que é um corpo, alguém andando sobre as águas? O peso de um corpo, né? A física nunca vai explicar esse milagre que Jesus realizou. E aí me vem o Elton John dizendo: o tolo que andou sobre as águas. Quantas vezes nós cantamos música desse cidadão, né, desse anticristo, né? Ou seja, o tolo que andou sobre as águas, né? Trazendo um milagre tremendo do nosso Jesus, como se ele é um tolo que realizou aquele grande milagre. Só que eu aprendi, irmão, com Jesus. Quando estabelece uma impossibilidade, aquele que tem uma fé inabalável, ele acredita que o milagre está próximo para chegar. Quando estabelece uma dificuldade, aquele que tem uma fé fundamentada e uma fé verdadeira, ele sabe muito bem o final daquilo que vai acontecer. Agora, quem não tem uma fé firmada em Deus, infelizmente, ele vai olhar para a impossibilidade e vai fazer o quê? Agora, vem comigo. Quantos discípulos eram?
12. 12 dentro do barco com a tempestade. E alguém vai falar assim, ó, no meio da tempestade, hein? Vento para lá e para cá. Se é você mesmo, deixa eu pisar aí. Deixa que eu vá até você. E ele fala, vem. Ele dá uma ordem, vem. E ele vai e pisa. No episódio, Jesus olha, ele afunda, ok? E aí, Jesus fala diante de todos. Pouca fé, pequena fé. Por que você deixou essa incredulidade tomar o seu coração? Jesus pega na mão dele, levanta ele, começou a afundar. Jesus socorre ele, coloca ele de pé e coloca ele na embarcação. Agora, eu fico imaginando com meus botões. Eu não estou falando o que aconteceu, não está na Bíblia. Mas eu posso conjecturar, amém? Ou seja, alguém talvez está no canto, olhando e falando assim, ó, vixe, afundou. Jesus revelou, ele tem pouca fé. Olha que vergonha. Só que uma coisa, irmão, eu vou dizer, pode falar que você tem pouca fé, pode falar que você é imprudente, pode falar que você é maluco, mas ele pode dizer, eu andei sobre as águas. Não, você não entendeu. Eu tive uma experiência com ele. Pode falar que eu afundei, mas eu acreditei. Eu andei sobre as águas com ele, mas ninguém andou sobre as águas a não ser Pedro. E aí você decide, quer ficar num barco recuado diante da tempestade, de uma fé que só ela funciona na possibilidade, ou você quer viver uma fé com Deus, mesmo na impossibilidade, mas vendo o sobrenatural acontecer na sua vida? Você escolhe. Quer ficar recuado? Tudo bem. Dentro das suas impossibilidades, ou melhor, dentro da sua possibilidade, o Senhor te chama, o Senhor nos chama hoje para a impossibilidade. Vem. Vem para a impossibilidade. Vem para os seus traumas, vem. Vem para o seu cálculo. Vem aqui que eu vou provar para você essa matemática que você sempre fez na sua vida. Vem cá, vem aqui. Vem aqui que eu vou te ensinar. Porque você acredita só em 1 mais 1 é 2, né? E aí você quer uma explicativa e você confirma. Não, 1 mais 1 é 2. Para mim tem que ser 1 mais 1 é 2 e acabou. Não tem essa com Jesus, não. Jesus, ele pode trazer 1 mais 1 e fazer 1000, 2000, 3000 e não dar, assim, satisfação para você o que ele fez. E ponto final. Fica nessa tentando, sabe, querer colocar ele numa caixinha para você ver o que vai acontecer com você. Você nunca vai viver um milagre de Deus na sua existência. Nunca vai viver. Vai tentando falar, o verbo to be, não to be. Não, irmão, para com isso, irmão. Nós precisamos mergulhar numa fé, mesmo na impossibilidade, mas eu tenho a certeza no Deus ao qual eu tenho buscado, no Deus ao qual eu tenho servido. Porque nós só agimos na possibilidade. E aí me faz lembrar, o pastor Gilmar está aqui, o Paulo está aqui, eu não sei se o Paulo estava aqui, me faz lembrar, a igreja estava vazia, não tinha muitas pessoas, estava orando, o Senhor falou, revela geral, manda comprar cadeira. Não foi, Gilmar? Não foi, Paulo? O Paulo sempre foi extremamente sensível ao Espírito Santo. Ele olhou e falou, amém, pastor. E o pastor Gilmar também. Eu não sei se o pastor Marcelo estava aqui, pastor? Não. Sempre foram os meus obreiros que realmente sempre olharam sobre a minha fé e acreditaram. Não tinha, irmão. Comprou-se cadeira. E aí? Eles entenderam, pastor. Se você ficar esperando calcular, Vaninha, você fica com a calculadora assim, ó. Fica aí, irmão. Para aí. Fica aí. Só que se o Senhor te dá uma ordem, se o Senhor falar para você, vem, pode andar sobre as águas. Que ele vai honrar. A não ser se você estiver emocionado
e totalmente fora da direção de Deus. Agora, se você estiver focado naquilo que Deus havia falado ao seu respeito, ou te dado uma ordem, ou te dado uma direção, vai. E eu não esqueço, viu, Lucas? Você falou, viu? Eu recebo em nome de Jesus, o Senhor já me mostrou. Você viu, e eu também vi. Porque, irmão, quem tem uma fé fora das possibilidades, ele vê o que ninguém vê, e enxerga o que ninguém enxerga, e escuta o que ninguém escuta. Vão te chamar de louco, e aí faz lembrar de Montemor, né, Gilmar, de vir para cá, né? Todos os obreiros olhou para mim e para o Gilmar e falaram: você está maluco, você está louco. Não, não dá não. Tá bom. Não, então se não dá, o Senhor falou para nós fazer prova dele. Se tiver o valor, no dia que ele falou, na hora certa, no momento certo, e eu não vou contar, senão vai ficar extenso. Mas, irmão, Deus se encarrega na responsabilidade daquilo que ele falou. Se ele falou, está pronto, irmão. Vai lá e obedece e segue. E quando você obedece e segue, depois você vai ficar assim, ó, entusiasmado. Uau! E eu quero profetizar sobre a tua vida, para que você possa ter experiências assim com Deus, para que você possa sair da possibilidade e entrar na impossibilidade, obedecendo o decreto de Deus sobre a tua vida hoje. Não tenha medo, amém? Tenha coragem, porque para frouxo, volta para trás. Covarde, fica parado. Deus conta com corajoso. O que ele falou para Josué? Sede forte e se você pegar o capítulo, o capítulo 1 de Josué, ele vai falar 3, 4 vezes. Sede forte, corajoso. Ele não tem compromisso com quem não tem coragem e quem não é corajoso. Coragem, irmão. Audácia. Tá, glória. Sair do barco significa abandonar a segurança humana e viver pela fé. O que Pedro fez, eu estou saindo da normalidade. Vocês podem ficar na tempestade, eu quero lá. Eu vou pisar lá, eu vou andar. E ele viveu o sobrenatural de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por... Irmão, vamos pegar esse versículo e vamos começar a colocar em prática a partir de hoje? Isso não é um versículo jogado ao vento. Isso não é uma palavra. O Senhor está dizendo no livro de 2 Crônicas. Nós que entregamos a nossa vida para Deus e vivemos para Deus, nós não vivemos por... Nós vivemos por... Para de ficar olhando, irmão. Para de ficar olhando, irmão. Você não tem que ver nada. Você tem que crer, acreditar e ter fé e acabou. Eu quero ver. Aquele zoião de coruja, eu quero ver. É assim, se eu não ver, eu não... irmão, pelo amor... Irmão, para de ver. Você não tem que ver. Você tem que acreditar, irmão. Você tem que crer. Hebreus 11:1 é o firme fundamento das coisas que se espera e da certeza das coisas que se vê. Parabéns, é isso mesmo. Quem falou, diga amém. Não é. Presta atenção no pastor, olha a palavra. Olha para o papai. Viu? É o firme fundamento das coisas que se... Já estou vendo, varão. Para os solteiros, já estou vendo a minha varoa. O Senhor já me deu visão. Vai ser uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Vai ser uma varoa que vai andar comigo. O Senhor já me deu visão. Pastor, não estou vendo. Aí você vem comigo que eu te ensino. Vem, depois me procura que eu vou... Estou pensando em abrir uma escola de profeta aqui dentro, para poder ensinar você daquilo que você não sabe. Porque às vezes nem Bíblia, na Bíblia às vezes ela dá a nossa indicativa, nós vamos aprender. Agora na prática aí é outros 500. Irmão, o Senhor nos dá visão.
É o firme fundamento das coisas que se espera. Eu já espero, eu já vejo. Compra a cadeira, eu já estou vendo. Aumenta o salão, eu já estou vendo. Eu estou vendo. Eu acredito. É o firme fundamento das coisas que se espera e da certeza das coisas que não. Eu não preciso ver para crer. Eu só preciso ter fé e acreditar que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu preciso passar pelo processo do tempo. Não é no meu tempo, não é na minha hora, é na hora que Ele quiser. Aliás, uma fé fora das possibilidades é que nem uma fé de Elias. Segundo a minha palavra, não vai chover. Oh, fala que é Deus, varão. Quem tem uma fé desse nível, sabe quem serve e sabe a autoridade que tem. E quando você tem uma autoridade no mundo espiritual, isso é incrível. Eu estudei sobre isso. Conheço Paulo. No mundo espiritual, um demônio falando, conheço. Quem que é você? Os filhos de Cefas. Quem que é você? Aqui no mundo espiritual nós não te conhece não. Aqui você não tem autoridade aqui não. Então nós vamos pegar você, nós vamos maiar você vai passar vergonha, que você vai falar, não vai acontecer. Não adianta querer, usar de espiritualidade sem ser conhecido no mundo espiritual. E o que acontece? Passa vergonha. Falou, não acontece. Agora, irmão, quem tem autoridade no mundo espiritual, eu fico imaginando Deus, lá do seu sublime trono. Segundo a minha palavra, não vai chover? Tranca o céu aí. Tem moral comigo? Entendeu o mundo espiritual? Meu profeta, não chove. Sabe o que está faltando para mim e para você? Eu vou encerrar por aqui. Sabe o que está faltando para nós? Ousadia, autoridade. Tomar posse aquilo que nos pertence de direito. O diabo está fazendo ciranda com famílias, com casas, com igrejas. Sabe por quê? Porque perderam a autoridade que Deus um dia entregou para mim e para você. Irmão, deixa o diabo dar uma passadinha lá em casa. Deixa ele passar lá. E eu não estou afrontando ele não, irmão, porque eu não preciso disso. Pisa na cabeça do diabo, chuta o mulambo dele, não preciso disso. Só que eu sei em quem eu tenho crido. E o que eu tenho pedido para o Senhor nos últimos dias, me dê sensibilidade, Senhor, de saber o que é do Senhor e o que não é. E se tem uma coisa que tem ficado muito claro, Vaninha, às minhas vistas, eu sei quando é de Deus e quando não é. Se tem um dom que a igreja precisa buscar, discernimento de espírito. Sabe por quê? Porque a gente para de lutar conosco mesmo. A gente só entra no barco e deixa Jesus conduzir. Porque o piloto, o capitão, é Ele. É Ele. E eu finalizo. Não tenha medo do perigo e das circunstâncias que vêm contra a sua vida. Acredite somente e tenha fé. Mesmo que o mar seja revolto, mesmo que as tempestades venham, mesmo que a dificuldade estabeleça sobre a tua existência, não perca a tua fé no Deus a qual você tem servido. Porque depois de uma prova, agora eles vão ser deparados com Jesus lá em Genezaré. Agora eles vão ver os milagres sendo acontecidos, porque levavam sobre eles enfermos e doentes, e eles começaram a contemplar o Deus a qual eles estavam servindo, que era um Deus de milagre. Então, ou seja, fique tranquilo, que se a tempestade ela vem com abastança, existe uma abastança de vitória também sobrevindo sobre a sua existência. Existe milagre sobre a tua casa, existe milagre sobre a tua família, existe milagre sobre a sua existência, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria que você colocasse agora o seu coração no Senhor. Eu queria agora que você se colocasse na qualidade daqueles discípulos. E se realmente o cenário
é o mesmo que você está enfrentando, porque um dia você escolheu servir ao Senhor, um dia você decidiu entregar sua vida para Jesus, um dia você decidiu se afastar desse mundo pecaminoso, um dia você falou: não, eu quero segui-lo, eu quero servir, mas aí a tempestade agora está batendo no seu barco, a tempestade está batendo sobre a tua existência, e você está com medo. O Senhor manda dizer para você que hoje Ele está te fortalecendo e vai te colocar de pé. O Senhor está dizendo que você não está na embarcação sozinho ou sozinha. O Senhor, Ele diz para você nessa noite que Ele vai dar uma ordem no tempo certo para a tempestade cessar. Só que enquanto Jesus está tendo uma experiência com Pedro dentro da água, a tempestade continua, mas quando ele entra no barco, a tempestade acaba. Quando ele entra no barco, a tempestade cessa. E é isso que eu quero orar pela tua vida hoje. Convido você que sentiu essa palavra no coração: pastor, eu não só quero que isso aconteça na minha vida, mas eu quero dar um passo de fé. Eu vou sair do meu lugar, eu vou demonstrar minha fé com a minha atitude. Pastor, para que isso? Para que eu sair do meu lugar? Porque você já vai começar a movimentar a tua fé. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Quantas vezes a crer que não estás lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que ordena até que o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, este nome toda língua confessará. Céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, Presente que Deus enviou pra nós. E eu peço agora que a sua alma se cala. Aquieta-te, alma. Todo desespero, toda dúvida, todo medo, toda impossibilidade que sobrevém sobre a tua existência, eu oro para você agora em nome de Jesus Cristo, você que está aqui. Em nome de Jesus, a resposta
O Senhor acalma a tempestade hoje. O Senhor hoje traz a possibilidade na impossibilidade. O Senhor dá um decreto no mundo espiritual e traz a tua vida em nome de Jesus Cristo. Mar, aquieta-te. Alma, aquieta-te. Olhe um milagre sobre a tua existência. Arabagaçobia. Arabagaçobia. Filha, vem aqui, ó. Vem aqui. Pega na minha mão aqui. Arabagaçobia. Nuribiguiandaraçobia. Nuribiguiandarabagaço. Nuramanayasuribigia. Nuribiguiandaramassobia. Nuribiandas. Não está ninguém me vendo. Eu estou isolada no meio deste mundo. Socorre-me, Deus. Não diz assim você? Arabagai. Apressa-te me socorrer, Senhor. Arabagaçuga. Mas o Senhor manda dizer para ti, sabe o que é? Arabagaçuga. O Senhor manda dizer que Ele já entrou. O Senhor já mandou a tempestade a se acalmar. Leve a sua vitória hoje. Não deixa de acreditar que Ele é fiel para poder cumprir a promessa. Cadê o esposo? Arabagaçu.